Bom dia, queridos, graças a Deus. Bom dia, graças e paz. Como é que está a sua expectativa do Senhor para essa manhã? Se eu fosse você, eu procurava um jovem perto de você e perguntava para ele como foi ontem. Aleluia! Eu acho que eles conseguiram responder para você. Amém. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Estamos já revigorados, conseguimos dormir bem essa noite. Depois de um dia mega corrido ontem, mas graças a Deus que estamos aqui, amém? Aos pastores que presidem essa igreja, obrigado, Felipe, Michela, vocês são demais. Gratidão, nosso coração por estar aqui, viu? Obrigado. Nós nos sentimos honrados de poder ter esse tempo com vocês, de poder participar junto com vocês daquilo que o Senhor tem para essa igreja, amém? Graças a Deus, amém, gente? Quero trazer um abraço de Guarulhos para vocês também, lá do Perto da Vida. Amém. Trazer um abraço dos nossos pastores Carlos, Eduardo e Evelyn, e de todo aquele povo maravilhoso. Eles amam vocês, viu, gente? Amém. Amém, queridos, graças a Deus. Eu quero que você abra, por gentileza, em Provérbios 19, versículo 21. Eu quero pedir um favor para você, que você preste muita atenção no que será ministrado agora pela manhã. Não porque seja algo complexo, mas porque é algo muito revelador daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida, vai acrescentar algo para você no seu ministério, no seu conhecimento. E nessa manhã eu quero falar sobre o propósito da oração. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho pensado nesses últimos dias, tentando entender algumas coisas. E claro que com a ajuda do Espírito Santo as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. E eu estava pensando sobre a mente de Deus e a mão de Deus, né? E eu estava pensando sobre essas duas coisas durante toda essa semana, né? Ininterruptamente eu tenho pensado nesse assunto. Obrigado. Eu tenho pensado ininterruptamente essa semana nesse assunto, e tenho chegado a algumas conclusões que Deus ele tem trazido isso à revelação, à luz da palavra. E eu fiquei pensando, e durante muitos anos eu fiquei questionando como que seria a soberania de Deus, como é que ela funciona, como é que Ele opera, né? Eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. E dentro desse assunto eu comecei a pensar em 3 perguntas. Se Deus é soberano, então por que orar? Eu não vou colocar uma lata de minhoca na sua cabeça não, fique tranquilo. Se Deus não pode ser influenciado por nós, então por que orar? Se Deus não pode ser afetado pelaquilo que falamos, então por que oramos? Provérbios capítulo 19. Eu vou ler na versão King James, que é uma versão que vai trazer para nós aqui uma explicação clara acerca dessas coisas. E no tópico da mensagem dessa manhã, versículo 21, é um versículo conhecido. E no tópico da mensagem dessa manhã, eu quero começar como trilho, do ponto de partida, nesse capítulo e nesse versículo. Todos acharam? Provérbios 19, versículo 21 diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelo espírito de revelação, de sabedoria, entendimento, inspiração. E nós somos gratos a ti, Senhor Deus, porque cremos, ó Deus, na tua palavra e sabemos que ela tem um poder, Deus amado, uma eficácia de nos levar, Senhor Deus, a compreender a tua vontade, de entender, Senhor Deus, de fato os teus pensamentos e conseguir, Senhor Deus, extrair do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Graças te damos por isso, Deus, no nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa mente, Deus amado, estejam submetidos à unção e à tua presença, para que nós não sejamos roubados, ó Deus, desse tempo. Amém. Mas que nós sejamos acrescentados pela tua palavra, no nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Eu fiquei pensando durante muito tempo sobre esse assunto, e é claro que quando você olha para esse versículo em Provérbios e você vai ver essa palavra propósito,
Propósito no hebraico significa a intenção original pela qual foi criado. Então, a palavra propósito no hebraico significa intenção original pelo qual foi criado. É claro que quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós vamos entender de que o propósito de Deus, de fato, é se revelar através de nós e em nós, e fazer com que nós saibamos exatamente qual é a sua vontade. Paulo disse, só para título de informação, Paulo disse em 1 Coríntios 2,16: quem foi o seu conselheiro para que possa instruí-lo, mas nós, diga eu, nós temos a mente de Cristo. Quando eu comecei a pensar sobre a mão de Deus e a mente de Deus, eu comecei a entender que a mente de Deus, ela oferece a sua sabedoria. A mente de Deus, ela oferece a forma com que Ele se revela. A mão de Deus se refere ao seu poder, à sua manifestação, acerca daquilo que Ele pode fazer. Amém. Você sabe que ao longo do tempo comecei a pensar dentro dessas 3 perguntas que eu fiz para vocês, e eu cheguei na conclusão de 3 respostas. Resposta número 1, a Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra. Então, Ele e a sua palavra não são maiores uns que os outros. Eles são do mesmo tamanho, da mesma forma. Amém. A segunda resposta é que a Bíblia diz que, em Salmo 138, versículo 2, a Bíblia diz que Ele coloca a sua palavra acima do seu próprio ser. Então, na verdade, aquilo que se torna soberania, quando Ele fala, Ele se torna aquilo que Ele fala. Amém. Aleluia. O terceiro, aleluia. O terceiro é que Ele jamais virará contra a sua palavra. É claro que quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós entendemos que o momento da sua oração e a forma com que você discerne as Escrituras por meio daquilo que Ele te revela, vai fazer com que Ele se manifeste de acordo com aquilo que você ora. Então a sua soberania, ela se torna aquilo que você está crendo que Ele vai se manifestar. Amém. Deus é soberano até que Ele não fale. Deus é soberano a ponto dele não conseguir ser influenciado por nada. Mas a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra e Ele coloca a sua palavra acima de si mesmo. Quando você olha em João capítulo 1, lá no versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era Ele a palavra. Eu vou pregar no modo normal, até um modo mais reduzido de velocidade para você entender. No princípio era Ele a palavra. Eu vou ter que me segurar, mas tudo bem, a gente mata a carne, né? Quem me conhece sabe que eu não sou tão devagar assim, eu prego um pouco mais rápido. Então, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era Ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Amém. Amém. Versículo 2: no princípio Ele estava com Deus. Versículo 3 diz assim: todas as coisas. Você pode repetir isso? Tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A Bíblia não diz por intermédio de Jesus, diz intermédio dele. É claro que está se referindo à palavra, que futuramente nós vamos olhar aqui, e se refere obviamente a Jesus. Amém. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É claro que quando nós olhamos para o princípio de todas as coisas, nós entendemos que Deus, a princípio, Ele se revela por meio da manifestação da sua palavra. Ele libera a sua palavra e a sua criação, ela começa a dar forma e destino para realizar algo através de quem o criou. Quando você olha em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: haja luz, e luz apareceu. Isso está muito claro diante de você, tá certo? Agora, quando nós começamos a entender o propósito da criação, nós entendemos que o propósito, na verdade, no hebraico, significa a intenção original para as coisas pelas quais foram criadas. E é claro que quando a palavra estava com Deus, ela se remetia a falar somente de uma e exclusiva pessoa, Deus. Estava falando só de alguém que tinha poder em suas mãos para realizar as coisas, sim ou não? Sim. Mas é interessante que quando nós começamos a entender a mente de Deus, nós entendemos que na verdade Deus, Ele nunca criou as coisas para que Ele tivesse domínio. Até porque a Bíblia nos diz em Gênesis 26, façamos o homem. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você vá pegando aí, por favor. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz façamos o homem, Deus não estava atribuindo a si mesmo, mas Deus estava atribuindo a alguém como Ele. O homem estava sendo planejado no princípio, mas na forma espiritual para representar
Deus. Por isso que a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não é isso? A Bíblia diz: tenham eles domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra e tudo que se move sobre a terra. Esse estágio do planejamento da criação, ele estava falando sobre a manifestação do homem que viria para representá-lo e se manifestar de uma forma espiritual. Mas quando você olha no capítulo seguinte, em Gênesis 2, lá no versículo 7, a Bíblia diz que Deus ele forma o homem então do pó da terra. Agora, por que ele forma o homem do pó da terra, uma vez que ele já tinha liberado uma palavra para o homem ser a sua imagem? Qual seria a lógica de Deus criar alguém de uma matéria-prima terrena para ser alguém igual àquilo que ele já tinha planejado no seu princípio? E quando você olha em Gênesis 2,7, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Ele diz assim: e formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele. Na verdade, quando você começa a olhar para o homem sendo destinado em Gênesis 1:26, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, é porque o homem precisava revelar a Deus, e Deus não conseguiria ser revelado se fosse de uma forma espiritual, senão ele seria contra a sua própria palavra. É por isso que dentro do ambiente natural ele cria alguém que tenha a matéria da natureza terrena. Então, quando ele cria o homem na matéria terrena, ele sopra sobre a matéria terrena a vida do seu espírito. Amém. E quando ele começa a soprar no homem terreno a matéria do espírito, ele dá legalidade para o homem ter domínio sobre coisas que ele não pode tocar. Então, o homem ele começa a habitar num lugar que na verdade ele não tinha conhecimento e nem contato, mas ele tinha domínio. É por isso que quando ele planeja o homem, em Gênesis 1:26, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, mas ele disse: tenham eles domínio. Seria muito mais fácil ele dizer: nós tenhamos domínio. Mas na verdade Deus, ele cria o homem com o propósito de revelá-lo. Ele cria o homem com o propósito de dar para ele o ambiente da criação. Por isso que nós começamos a ler aqui em Provérbios 18, 19 e 21, que diz que muitos planos vêm do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque a palavra propósito vem do termo original do hebraico, que significa a razão original e a intenção para o que foi criado. Na verdade, Deus, ele começa a ter a intenção de criar o homem para que o homem tivesse acesso de governo e domínio. Aleluia. Então, quando o homem ele começa a ser formado, a Bíblia começa a dar destino para que o homem comece a ser visto na terra. Por isso que Deus implanta o homem de uma matéria-prima terrena. Porque se Deus não implantasse o homem de uma matéria-prima terrena para carregar a vida no espírito, ele não teria acesso às coisas naturais. Exemplo, quando uma pessoa vai para a Lua, ele não pode ir numa roupa normal como essa, ele precisa colocar uma roupa espacial. Por quê? Porque ele vai entrar numa outra dimensão em que a gravidade daquele lugar é completamente diferente da sua origem. Quando Deus ele forma o homem, ele coloca o homem numa roupagem para que ele, como Deus, tenha acesso juntamente com aquele corpo. Para que aquele corpo dê vazão para que Deus consiga acessar as coisas no mundo natural, no mundo físico. Por isso que se chama física, o estudo das coisas que se tocam. Mas entenda isso, vamos pensar, analise com cuidado a sua Bíblia agora. Quando você começa a olhar para essas coisas, você percebe que na verdade o diabo ele se levanta contra a criação, ele se levanta contra esse domínio. E a Bíblia diz que quando ele começa a persuadir Eva, ele precisa do ponto de contato natural também de um corpo. Por quê? Porque tudo que Deus criou desde o princípio, ele dizendo haja luz, luz apareceu. E ele foi dando forma à criação, sim ou não? Sim. Mas nenhuma das criações que Deus ele criou não poderia representá-lo, mas poderia denunciá-lo. Alguém criou isso. Sim ou não? Sim. Mas quando ele começa a colocar o homem, e a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que quando ele sopra sobre a narina daquele corpo, daquela matéria-prima, aquilo se transforma num ser humano. As duas palavras ser humano, ser significa alguém que está vivo. Humano vem da palavra humus, que é traduzida, dividida em duas partes.
Umas que significa o espírito, mano significa o corpo. Aleluia. É por isso que o ser humano que carrega a Deus, ele deixa de ser uma esfera natural, mas ele usa a esfera natural para o seu domínio. Veja, se você estiver concorrendo com qualquer coisa que esteja na atmosfera natural, eu quero te dizer uma coisa: você já se rebaixou. Voltando aqui. Então, quando você olha ele dizendo, façamos um homem, então o diabo, na sua esperteza, entre aspas, ele começa a tentar persuadir Eva, justamente para tentar persuadir o domínio. Por quê? A primeira pergunta da minha mensagem: por quê? Porque o diabo sabia que através de um corpo físico ele não teria legalidade de domínio, mas uma pessoa física carregando Deus dominaria ele. Alô? Eu estou devagar, gente. Vamos lá. A gente vai esquentar já. É carro. Então, quando... É antigo ainda, né? É carburador, injetar gasolina. Então, vamos lá. Então, quando ele começa a persuadir Eva, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o diabo ele consegue ter uma associação através da persuasão. Então ele entra com um argumento. Por quê? Porque ele não podia ter acesso ao corpo. Mas à medida que ele entra com esse argumento, ele consegue persuadir Eva para que ela, através da persuasão, dê movimento ao seu corpo para que o diabo entre. Isso já significa que nem para entrar na vida de alguém o diabo tem poder. É só se a pessoa deixar. Então vamos lá, voltando. Então quando ele argumenta sobre Eva, sobre a questão do pecado, não, os seus olhos vão se abrir, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Não, na verdade ela já era. Então voltando aqui. Então quando ele consegue persuadir Eva, a Bíblia diz que ele dá acesso a uma mulher. E o acesso que aquele corpo físico de uma mulher dá acesso ao pecado para que o mundo conhecesse agora a destruição, a Bíblia diz que Deus ele entra com o mesmo argumento para Satanás, porque ele não gostaria de mudar o seu plano original. Lembra que eu disse sobre o propósito, a intenção original pela coisa pela qual foi criada, e então Deus nunca muda de ideia, ele continua original. O que acontece? A Bíblia nos diz em Gênesis 3,15 que Deus diz assim para ele: olha, da mesma forma que você usou uma mulher para entrar com o pecado, eu vou usar uma outra mulher para esmagar a sua cabeça. Agora, existe uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda. Por quê? Porque quando Deus ele forma a mulher agora, se sintam-se mais um pouco. Quando Deus ele forma a mulher com a condição da procriação, da multiplicação do seu ventre, sim ou não? Sim. Mas todas as vezes que uma mulher ela passa a estar grávida, ela sustenta o bebê que ela carrega, ela nutre o bebê que ela carrega, mas o seu sangue não se mistura com o dele. Meu Deus. Quando a Bíblia diz, eu queria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz assim: por isso, quantos abriram? Amém. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará. E aí você já sabe. Sim ou não? Maravilhoso. E por aí vai. Sim? Agora, vá para Mateus, e eu vou explicar isso. Capítulo 1, versículo 21. Eu vou esperar você abrir, que eu quero que você se conecte com essa mensagem para a sua vida nunca mais ser a mesma sobre esse assunto revelador. Amém. Mateus 1, 21 diz assim: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Veja, Maria foi mãe de Jesus, mas não foi mãe de Cristo. Embora eram os mesmos. Eu vou explicar isso. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olhe para mim, daqui a pouco a gente continua lendo. Por que Deus usou o mesmo plano para esmagar a cabeça do diabo, usando uma mesma mulher do qual entrou o pecado no mundo? Porque o diabo, eu imagino que o diabo, a partir do momento que ele consegue persuadir Eva,
ele começa a reinar sobre as coisas que o homem foi feito para ter domínio. Então eu fico imaginando que o diabo estava fazendo festa dizendo: agora é tudo nosso. Mas na verdade Deus, ele diz: olha, eu vou usar uma mulher, e essa mulher dará à luz a um filho que vai esmagar a sua cabeça. O que acontece? Quando Maria, ela consegue carregar Jesus, o sangue de Maria nunca se mistura com o sangue de Jesus. Por isso que a mãe não consegue misturar, dentro da sua gravidez, dentro da sua gestação, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. Por quê? Porque Jesus, ele nasce com um sangue que consegue sustentar as pessoas que pecaram. Por isso que ele livra as pessoas do pecado. Amém, aleluia. Se Jesus nascesse com o mesmo sangue de Maria, ele não teria autonomia para ter domínio novamente. Amém. Uau, Aleluia. Veja, versículo 22. Eu me divirto com isso. Tudo isso, veja, versículo 22. Tudo isso para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, presta atenção nisso, em nome de Jesus, não se distraia. E se chamará Emanuel, grave isso, e se chamará Emanuel. A palavra Emanuel, ela se divide em duas partes. Eman significa humanidade. El significa Elohim, Deus. aleluia. Quando Deus, ele diz que aquela mulher natural liberaria do seu ventre alguém que viria salvar a terra, ele torna o seu plano original aquilo que o diabo tentou negociar no começo. Então, aquela mulher que era natural, ela dá luz a um filho. Só que esse filho não se mistura com aquilo que ela tem. Por quê? Porque ele não nasce simplesmente com sangue humano. Ele nasce com sangue sem pecado. Por isso que o diabo não teria mais autonomia sobre a humanidade que estivesse em Jesus. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz: o seu nome se chamará Emanuel, no meio da gestação, o sangue da mulher não tem capacidade de se misturar com o sangue do bebê. Então o sangue de Jesus, ele dá sustento para o sangue de uma mulher que ainda estava debaixo da lei, do pecado. Por isso que ela sustenta alguém que sustentaria a salvação dela futuramente. Então, quando você vê ele dizendo: o seu nome se chamará Emanuel, ele estava dizendo: olha, vai vir alguém no mesmo corpo físico que eu planejei desde o começo para ter domínio sobre a terra, porque eu não mudo o meu plano original. E a Bíblia diz que Emanuel, vindo, significa Eman, significa humanidade. Ou seja, Jesus estava num corpo novamente físico. Ou seja, Deus na sua criação voltou à sua origem. Amém, aleluia. E aí quando você olha a palavra Emanuel, Eman significa humanidade. Aliás, eu confundi, desculpa. Eman significa humanidade, é isso mesmo. E El significa Elohim. Por isso que quando você olha em Salmos capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz: quem é o homem? Aleluia, meu Deus. Para que dele te lembres. Aleluia. E o filho do homem para que o visites. Você fez ele um pouco menor do que Elohim. Deus nos fez um pouco menor do que ele, mas com a origem dele. Por isso que Jesus, quando nasce de uma virgem, a Bíblia diz que o seu nome se chamaria Emanuel. Sabe por quê? Porque ele precisava ter a matéria-prima do contato da terra para tocar na terra, mas a vida de Deus para fazer as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para isso. Aleluia. Confira comigo, olhe cuidadosamente sua Bíblia. Mateus 23. Aleluia. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que Jesus disse em Mateus 14, versículo 14? Tudo quanto pedires em meu nome, Jesus estava dizendo para quem? Para os discípulos. Tudo quanto pedires em meu nome, isso eu o farei. Põe na tela para a gente ler esse versículo, se puder, se tiver. Tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Essa palavra farei no grego, que significa, ela se chama poeio, na tradução original grega, poeio. Qual é o significado dela para o português?
criação, fabricação, modelação de coisas que ainda não existem. Amém. Amém. Por que que desde o princípio Deus libera a sua palavra e as coisas se formam, se criam e se manifestam? Porque desde o princípio Deus estava sempre cuidando daquilo que Ele tinha como plano original: criar, fundamentar, fazer existir, realizar. Então Jesus estava dizendo para os discípulos aí: tudo quanto pedires em meu nome você vai criar, você vai produzir e você vai fabricar. Por quê? Porque agora eles estavam em Cristo, o Deus conosco, o Emmanuel. Aleluia. Versículo 16, olha agora. Gente, não perca nenhuma vírgula dessa mensagem, por favor. Versículo 16, olha o que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que estejam com vocês todos os dias da sua vida. O que ele estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo: olha, eu não preciso mais estar aqui agora. Por quê? Porque agora eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar alguém da mesma forma que eu me manifesto. Ou na verdade, Jesus estava dizendo: agora a humanidade que estiver em mim, aqueles que me receberem, eles terão funções de carregarem a condição espiritual para tocar a matéria no natural. Por isso que ele disse que enviaria o Espírito. Por quê? Porque alguém já tinha corpo para tocar a terra. A terra já não precisava mais ser tocada. Ela precisava ser impactada com o poder de Deus que viria pelo Espírito. Amém. O Aleluia. homem já estava na terra, mas ele carecia da vida de Deus. O homem já habitava na terra, mas ele precisava ele precisava saber que ele veio de Deus. O homem já estava passeando na terra, mas ele precisava de um poder que dominasse ela através de Deus. Amém. Aleluia. Quando você começa a olhar para cada uma dessas coisas, você percebe que a Bíblia, quando começa a falar sobre Elohim, é porque Deus estava sendo semeado dentro do homem. Quando o homem foi criado para ser a imagem de Deus, Deus semeia dentro do homem a sua vida. Por isso que o homem começa a se mover como Deus. Eu não sei se você lembra, lá em Atos 10:38, Pedro disse em frente à casa de Cornélio, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo com poder. Por que ele disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré? Está na tela isso? Por que ele disse? Por que ele não disse como Deus ungiu a Cristo? Porque quem precisava ser ungido era a pessoa de Jesus. Cristo significava o ungido. Aleluia. Quando você começa a andar no Espírito, aquilo que é natural se transforma em espiritual. Quando você começa a andar no Espírito, aquilo que era comum se transforma em extraordinário. Quando você começa a andar no Espírito, você começa a perceber que as pessoas podem até estar vendo você, mas elas não compreendem o que está saindo de você. Foi por isso que quando Nicodemos encontrou Jesus em João 3, ele disse: sabemos que você é mestre e ensina da parte de Deus, e ninguém pode fazer esses milagres miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver nele. Aleluia. Deus em você abre portas, Deus em você ressuscita mortos, Deus em você. Quando você começa a andar com Deus, você começa a perceber que aonde você pisa é teu, o que você fala acontece. Aquilo prospera. Por quê? Porque Deus agora está se movendo em você. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus que nos chamou para a comunhão com Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. O homem precisava ter um sentido. Eu quero te dizer uma coisa: se você não está interessado nesse culto, você está no lugar errado. E você vai continuar nos mesmos resultados, infelizmente. E vai ver os seus irmãos testemunhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes achamos que a soberania de Deus, ela leva a gente a entender que Deus ele faz tudo o que Ele quer, quando Ele quiser. Mentira, te ensinaram errado. Porque eu comecei com aquelas 3 perguntas. Porque quando você olha a criação, você percebe que Deus, Ele estava conectando o homem à sua palavra. Para que a sua palavra, na boca do homem, desse criação. Coloca para mim na tela Lucas capítulo 11, por gentileza, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Eu não sei se você está empolgado com isso, eu estou demais. Amém. Olha o que diz: certo dia Jesus estava orando,
E agora eu vou começar a responder um pouco mais aquelas 3 perguntas. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Por que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Não era mais fácil pedir para Jesus: ensina-me a curar o cego? Ensina-me a andar sobre as águas? Ensina-me a ressuscitar Lázaro, como você ressuscitou? Não era mais fácil eles pedirem para Deus, para Jesus, ensiná-los a ter comunhão com o poder? Mas por que eu comecei dizendo que eu tenho estudado sobre a mente de Deus e a mão de Deus? Porque muitas vezes as pessoas não saberão como a mão de Deus, que é o seu poder, a sua manifestação, vai acontecer se você não entender como ele se move. Amém, é verdade. Então, os discípulos ali, eles podiam pedir qualquer outra coisa, mas você não vai encontrar na Bíblia eles pedindo para Jesus ensiná-los a fazer milagres. Agora, por que isso aconteceu? Por que eles fizeram essa pergunta? Não era mais fácil eles dizerem assim: Senhor, me ensina isso. E aí, quando tiver craque nisso, eu vou chamar a emissora A, a emissora B, a emissora C, a revista A, a revista B. Vou começar a gravar uma live e vou começar a mostrar para todo mundo o que eu sei fazer. Eles não precisavam disso, sabe por quê? Porque todas as vezes que você começa a entender o propósito pelo qual você foi criado, tudo que está dentro do propósito acompanha o que você faz. Amém, aleluia. Para de correr atrás de milagre, para de correr atrás de dinheiro, para de correr atrás de resposta. Sabe por quê? Quando você opera na criação original, Aleluia. tudo que você precisa em relação a essas coisas começam a acompanhar você. Amém, amém, aleluia. Por isso que Jesus disse para os discípulos lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, ele disse: e estes sinais. Você está lendo isso? Amém. Eu vou deixar você ler. Analise com cuidado agora. E estes sinais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou esperar você digerir essas palavras. E estes sinais. Glória a Deus. Digere mais um pouco agora. E estes sinais. Eu vou fazer um trocadilho com você aqui hoje. Estes sinais significa aquela conta, aquele milagre que você precisa, aquela preocupação, a falta de saúde, se for, o problema emocional, a resposta que você precisa. Agora lembre-se, e estes sinais, eles não de acompanhar os que creem. Veja, crer no seu termo original é você entender. Não é você pedir o que você precisa. Às vezes alguns ensinam sobre fé me dá um pouco de medo, mas vamos lá. Então, quando ele diz esses sinais hão de acompanhar os que creem, não diz que vão se manifestar quando os que creem pedirem. Meu Deus. Então vamos lá. E esses sinais hão de acompanhar aos que creem. Aos que creem. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algo mortífero não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Tem uma tradução que diz: e eles serão regenerados. Por que regenerados? Porque à medida que você, pela matéria-prima do seu corpo, você se manifesta pelo Espírito, o que você toca se torna original. Amém, aleluia. Por isso que quando você põe a mão sobre o dente e ele é curado, ele se torna original. O que significa original? Do princípio da onde ele veio e como ele funciona. Amém. Aleluia. O que acontece é que quando nós começamos a nos esforçar para ter alguma coisa, nós nos esquecemos de onde nós vemos. Meu Deus. É verdade. Por isso que quando Deus ele vê Eva como mulher fraca se manifestando, e a Bíblia relata que ela era mulher fraca, por quê? Porque ela estava num ambiente natural depois que ela era. Por que Deus então não interferiu para que ela não errasse? Porque se ele interferisse,
para ela não errar, ele seria contra a sua própria palavra. Por quê? Porque ele criou um corpo para tocar em coisas físicas. Ele não podia impedir. É por isso que agora você tem a medida do Espírito. Para que quando você comece a se mover no Espírito, você conheça a medida de Deus. Amém. Você não saberá como os milagres vão acontecer e o que Deus poderá fazer se você não acessar a condição do teu Espírito. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo disse assim: e o mesmo Espírito, ele dá testemunha Amém. ao nosso Espírito que agora somos filhos de Deus, não é isso? Agora veja, quando você olha Paulo dizendo sobre isso, que o próprio Espírito, ele está dizendo sobre quem? Sobre a vida de Deus, a Zoe, a sua completa vida. Então, na verdade, a testemunha, não sei quantos de vocês já viram um júri popular acontecer, mas quando você está num júri popular, existe um réu. E o réu, geralmente, ele está numa cadeira sozinho quando é no júri popular. E ele está cercado da promotoria, acusação, defesa, juiz, júri, plateia. Existe ali um procedimento, mas ele é a pessoa central daquele lugar, porque ele está sendo julgado. Mas quando chega um momento em que o juiz ele diz que entre a defesa ou a testemunha, aquela testemunha, se ela tiver prova suficiente para comprovar algo sobre aquele réu que poderia ser preso, ele passa a ser solto. Aleluia. E o mesmo Espírito, ele dá testemunha. Ele dá testemunha no nosso espírito. O que Paulo está dizendo? Deus, ele é a sua testemunha. Aleluia. Quando você começa a observar que, na verdade, dentro do teu espírito agora, você tem condições de se manifestar num ambiente propício em que Deus ele vai se revelar, tudo que você diz, ele diz: eu estou com você, sou sua testemunha. Amém. Sou sua testemunha. É por isso que quando você começa a operar no Espírito, você vê coisas acontecerem. Por quê? Porque não é agora naquilo que você sabe, é naquilo que você quer. Amém. Então, quando você começa a olhar para isso tudo, você começa a perceber que, na verdade, quando o diabo ganha acesso às coisas do mundo, Deus dá acesso para o homem, para que ele se mova como Deus. Por isso que Pedro disse lá em frente à casa de Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por todos os lados, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Agora, quando você olha, por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, quando você olha Salmo 107, versículo 20, eu vou citar. Salmo 107, versículo 20 diz: enviou sua palavra, nos curou. Não fala enviou a Cristo. Isaías 53, 4 diz assim: ele levou sobre si. Não diz Jesus, diz ele. Agora, que cargas d'água, em nenhum desses versículos diz a palavra Jesus. É óbvio, porque ele não tinha sido ainda revelado, ele não tinha sido personificado. Salmo 107 foi 2000 anos antes de Jesus vir em carne. Isaías 53, 750 anos antes dele vir em carne. Mas quando nós que estamos em Cristo, eu gostaria que você colocasse agora em João capítulo 1, no versículo 12. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem transformados para filhos de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram da vontade da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Amém. O que acontece? Até que a palavra ela fosse liberada, era somente a palavra. Mas a partir do momento que a palavra ela entra no homem, então agora é o nome. Amém. Deus começa a ser conhecido agora não só por quem profere a palavra, mas por quem o manifesta. Amém. Por isso que ele era a palavra. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, lá no versículo 1 diz assim: e Deus ele falou de muitas maneiras aos antepassados, aos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias, versículo 2, ele tem nos falado pelo Filho. Versículo 3, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu próprio ser. Essa palavra ser significa espírito, ou seja, vida.
Então, na verdade, o escritor de Hebreus ele está dizendo que era somente Deus. No princípio Deus falava, Deus era, Deus fazia. Mas agora, quando ele forma o homem, nessa junção de matéria-prima natural com a vida do Espírito, a matéria-prima serve para carregar as coisas do Espírito. Por isso que o teu corpo sustenta o Espírito. Por isso que o teu corpo ele é usado para carregar e servir o Espírito. Então, na verdade, a ordem é: quando você vive no Espírito, o que é natural precisa te dizer. O que você precisa, eu quero te dar. Aleluia. Por que o homem é nascido do Espírito hoje? Porque as coisas do Espírito, elas trouxeram para as coisas terrenas. Foi por isso que o escritor de Hebreus, ele disse em Hebreus 11:3, ele disse: pela fé nós entendemos que os mundos foram sustentados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é visto. Do que estava sendo falado nesse versículo? Ele estava usando uma expressão chamada aion, que significa uma palavra que criou as coisas e que veio de um outro mundo. Por que a palavra veio de um outro mundo? Porque ela estava na eternidade, ela estava com Deus, ela era Deus. Aleluia. Mas quando ela encontra você, a eternidade ela entra no homem. Quando a eternidade entra no homem, o homem passa a ser um novo ser, uma nova criação. Por isso que Paulo disse em Colossenses 3: agora, pois, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são do alto, não nas que são terrenas. Por quê? Porque a origem do propósito de Deus para o homem é sempre conhecer aquilo que não passa. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 4,16: não atentando naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. Essa palavra tentar vem do termo chamado escopeu no grego, que significa fixar os olhos por muito tempo numa mesma coisa. Deixa eu te dizer, a Bíblia nos ensina uma única coisa: a fixar os olhos no autor e consumador da fé. Hebreus 12:2. Então, por que ele disse isso em 2 Coríntios 4? Porque a palavra atentar, que vem do termo grego chamado escopeu, significa colocar os olhos por muito tempo no mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa colocar os olhos por muito tempo no mesmo lugar, nas coisas terrenas. Amém. Sabe por quê? Porque todas as coisas terrenas só servem para uma coisa: para te servir. Aleluia. Amém. Aleluia. Não é Libras não, gente. Então, por que eu estou dizendo isso? Aleluia. Porque à medida que a palavra ela entra no homem, o homem tem a condição de liberá-la, a fim de que faça com que Deus interfira nas coisas da terra. Isso é profundo agora que eu vou dizer. Quando Deus ele veio para destruir Sodoma, a Bíblia diz que quando ele chega para destruir Sodoma, ele vai até Abraão. Pega isso em nome de Jesus. Quando ele chega até Abraão, a Bíblia diz que Deus ele vai consultar Abraão sobre a destruição. Meu Deus. Agora, por quê? Porque quando Abraão ele começa a citar que existem justos na terra, Deus vai primeiro em Abraão. Por quê? Porque Abraão foi feito alguém para ter domínio. Aleluia. Glória a Deus. Então, para que Deus pudesse interferir nas coisas terrenas, ele precisava consultar alguém que estava na terra. Aleluia. Glória. Aleluia. O que acontece? Quando ele chega até Abraão, a Bíblia diz que ele começa a falar sobre a justiça. Então ele vai, ele arranca Ló. E ele diz: por que vieste a mim? E aí depois disso Deus vai lá e destrói Sodoma, que era o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, anote isso. A oração, anote isso. Oração a Deus é uma licença do homem para Deus interferir nas coisas da terra. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6: quando orares, não disse se você orar. É diferente de conjugação verbal. Se você orar,
se você fizer em algum momento. Quando? É no momento que você começa a fazer isso. Porque quando significa um fluxo contínuo de alguém que tem hábito e práticas para fazer aquilo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, coloca, vamos fechar com isso aqui. Mateus 6,6. E eu vou te dar mais algumas pepitas de ouro. Mas quando você orar, quantos oram aqui? Deixa eu ver. Sem mentira. Se você, eu não vou nem orar. Se você não ora, não ora. Eu vou ficar olhando para minha Bíblia aqui. Porque esse Espírito revelado falando, mentiroso. Vamos lá. Brincadeira. Vamos. Vamos lá. Voltando aqui. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo uma mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam, por muito ao falarem, serão ouvidos. E na verdade não é isso. Oração é um relacionamento. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, por que Jesus ensinou os discípulos a orar essa oração que nós apelidamos como oração do Pai Nosso? Porque a Bíblia não diz oração do Pai Nosso. A partir de agora ele começa. Nós é que apelidamos isso como oração do Pai Nosso. Agora, por que ele disse no versículo 10: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu? Não poderia ter dito o céu primeiro, depois a terra? Mas por que ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu? Porque na verdade o ambiente terreno não é um ambiente natural, desde que você esteja lá. Aleluia. Por isso que ele disse que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Por quê? Porque na verdade hoje você está na terra, mas na verdade o que você possui vem do céu. Amém. Amém. Sim ou não? Então veja, por que ele está dizendo isso? Porque na verdade a terra é o lugar da concessão que vai liberar as manifestações que vêm do céu. É por isso que existem pessoas pedindo para Deus coisas, como se Deus estivesse isolado no céu e você na terra. Na verdade não, você na terra libera uma palavra e os céus reagem. Amém. Aleluia. O poder que você carrega na terra representa o poder de Deus. E porque você tem uma vida no Espírito, você poderá dar vazão para que uma manifestação que venha do céu modele as coisas aqui na terra. Veja, quando Jesus disse em Mateus capítulo 16 que ele estava diante dos fariseus e dos saduceus, a Bíblia diz que eles estavam pressionando Jesus, pedindo que eles fizessem sinais. E aí Jesus faz uma pergunta curiosa. Ele diz: quem vocês pensam que eu sou? A Bíblia diz: você deve ser João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas, ou seja, alguém usado por Deus. E aí ele vira para os 12 e pergunta: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? A Bíblia diz que Simão Barjona se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, foi o Pai que estás no céu. Portanto, também te digo que és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar será ligado no céu. Veja, qual é a função da oração? É você ter controle sobre as coisas na terra. Na terra, a oração, ela dá licença para Deus interferir em coisas que são terrenas. Quando você libera uma palavra na terra, você começa a entrar num ambiente em que você começa a produzir domínio sobre aquilo que você fala. Por isso que quando você olha em Salmos, que diz que o homem foi criado um pouco menor do que Deus, está dizendo um pouco menor do que eu, Elohim, ou seja, o Criador de todas as coisas. Aleluia. É por isso que muitas vezes as pessoas estão sofrendo por uma conta, sofrendo pelas emoções
você precisa dominar. Joyce Meyer, ela disse uma coisa que impactou a minha vida. Ela disse: se você quiser resolver um problema, pare de falar dele. Então, quando você começa a entrar na atividade do Espírito, você começa a perceber que, na verdade, você está dando vazão para que a oração ela seja uma licença para Deus interferir em coisas que você não sabe como resolver, que você não as tem, que você não tem controle. Por quê? Porque as coisas terrenas, quando elas são ligadas a um comando de oração, as coisas terrenas, elas começam a reconhecer alguém que tem autoridade, que tem domínio, que tem poder, que tem acesso a um poder sobrenatural, irmão. É no sobrenatural que você encontra milagres. É no sobrenatural que você encontra recurso. É no sobrenatural que você dá a volta por cima, irmão. Para de agir naturalmente. Você não é natural. Você começa a andar no ambiente do Espírito. Você começa a provar de algo sobrenatural. A terra começa a reconhecer você. Deixa eu te dizer uma coisa: a terra não vai servir pessoas que estão iguais a ela. É por isso que terra precisa de semente. Terra por terra não produz nada, mas terra com semente produz fruto. É assim. Quando você começa a andar no ambiente do Espírito, a sua oração começa a interferir nas coisas, a ponto de você começar a não deixar mais suas emoções dizerem o que vai acontecer, mas as suas palavras e a sua crença começar a liberar o poder que vem da parte de Deus. Quando você ora, meu irmão, você precisa entender que há algo na sua oração que vai fazer com que Deus ele tenha uma manifestação. Quando você começa a orar, você começa a dar licença para Deus agir naquilo que você está dizendo. Eu vou apelar agora. Quando você olha em Daniel capítulo 6, eu estou lá para aquela aliança, por isso que eu disse que ia apelar. Quando você vai em Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que quando Daniel estava enfrentando os teus opositores, os teus inimigos, a Bíblia diz que todas as vezes, a Bíblia diz assim, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele se punha no quarto dele, na janela, em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Daniel entendia que a bênção de Deus estava naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa: hoje você não precisa de uma janela, hoje você não precisa olhar para determinado lugar, mas todos os lugares que olhar para você vai saber que ali opera. Ministério de Música, subam aqui por gentileza. Quando você começa a ter consciência do poder que opera em você, você para literalmente, você para de concorrer com as coisas comuns. Sabe por quê? Às vezes, me ame agora, às vezes tem pessoas que estão no culto, como sabe, isso eu já sei, então por que não mudou nada? Eu fui pensando nisso. Isso eu já sei, está na mesma situação, por que então? Eu prefiro saber e praticar para mudar, do que ficar como bonzão. Eu não entendo isso. Eu não entendo, sério. Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa a andar no poder de Deus, sua oração não se torna uma petição de miséria. Sua oração ela começa a ser entendida como um ato de possessão. Eu não estou orando para ter o que eu oro porque eu já tenho aquilo. Quando você crê no poder que opera em você, você sabe que você já tem aquilo que você precisa. É por isso que tem gente parada no tempo. Não, estou lutando, aí o diabo se levantou. Por quê? Peraí, mas já foi vencido. E não satisfeito a Bíblia diz que a sua fé vence o mundo. Eu queria saber por que cargas d'água as pessoas sempre lutam com o diabo. Deve estar tão perto com ele, então não é possível. Problemas existem. O diabo também existe. Mas você não luta contra ele. Aleluia. Aonde foi que você leu isso? Você luta contra ele. A Bíblia diz que a sua luta é contra a carne, não é contra a carne nem sangue.
Às vezes, os principados e potestades, quando muitas vezes nós vamos enfrentá-los, eles foram vencidos. A Bíblia diz isso em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, no 15 principalmente, que ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles. Jesus já venceu por você. Agora, por que muitas vezes ainda nós estamos enfrentando os mesmos resultados? Não se dedica na oração. Por que Jesus fazia milagres em alguns segundos? Porque orava 4 horas. Tem gente invertendo as coisas. Deus, obrigado em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, eu quero esse programa. Ele gasta tempo com o problema, mas não gasta com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia nos diz que todos os dias pela manhã o Senhor Jesus, ele para orar. No Oriente Médio o sol ele nasce às 4 da manhã. Toda vez que você lê e Jesus orou pela madrugada, é pela manhã. Por quê? Porque lá o sol nasce às 4, que para nós aqui é madrugada. O que acontece? Todos os dias, a Bíblia diz que os discípulos admiravam-se porque ele se punha a orar todas as manhãs, a Bíblia diz. Agora, sabe qual que era o segredo de tocar no esquife e o menino levantar? De dizer Lázaro vir para fora? De expulsar um demônio e o demônio reconhecer ele? Mas hoje em dia, a vida cristã está ao inverso. Meia hora para expulsar um demônio, meia hora para tirar dor de cabeça, meia hora para isso, meia hora para aquilo. Não é verdade, eu estou errado. Deixa eu te dar uma dica. Se você está gastando muito tempo com problema, você está gastando pouco tempo com oração. Fique em pé, por favor. Você vai deixar esquentar a sua turbina agora. Você vai deixar a sua turbina esquentar agora. Eu quero te dizer uma coisa, não venha para cá para resolver o problema que você está passando. Venha para cá para se conectar com o Senhor. Amém. Aleluia. As demais coisas que serão acrescentadas, a Bíblia diz. Deixa eu te ensinar uma coisa, não gaste mais tempo com o que você está enfrentando. Amém. Aleluia. Não concentre sua energia no problema que você está enfrentando. Não se iguale às coisas naturais. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu não estou dizendo para você ter desleixo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não gastar a sua energia e a sua concentração com coisas que precisam te servir. Os fortes vão entender isso. Desculpa. E eu não estou subestimando ninguém. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós somos tão sentimentais. Ah, mas você fala isso porque você não sabe o que você está passando, o que eu estou passando. Eu estou te ensinando a você sair do buraco de onde você está. Para você parar de concorrer com essa miséria que está se levantando contra você. Você é maior do que isso, você pode mais do que isso. Deus está em você, você está nele. Veja, olha quantas comprovações que a Bíblia diz que você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Uma mão levantada lá no fundo. Você pode. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque às vezes a nossa concentração está tão grande em coisas naturais que a gente não para pensar o que Jesus já fez. É uma verdade bíblica. Veja o que Jesus já fez. A Bíblia diz em Salmos 38, 25: provai bem que o Senhor é bom. Mas, agora não, estou cansado. Vai se desgastar com o problema. Olha se você pensando agora. Toda vez que você disser não vou orar, lembre-se, eu vou ter tempo lá na frente com problemas. Ah, está profetizando. Não, é uma verdade. Não é melhor você acordar pela manhã? Se você não ora nada, 5 minutos. Já eu passo 10 minutos. Não estou dizendo para você acordar e já orar 4, 5 horas. Não, não é isso não. Eu estou dizendo para você aprender a ter vida de oração. E quando nós aprendemos a ter vida de oração, sabe o que vai acontecer? Durante o dia os problemas eles vão vir. Mas você terá respaldo espiritual bíblico